Olá, espero que todos estejam bem na medida do possível. O meu tema é sobre sequestro e cárcere privado. Eu estarei fazendo um breve resumo, para não ficar uma coisa tão extensa e maçante. Vou falar um pouco sobre o artigo, o qual se refere ao sequestro e o cárcere privado. Vou me aprofundar um pouco nos incisos e parágrafos. Vou falar um pouco também o que seria o cárcere privado e o sequestro e a diferenciação entre eles, e vou falar sobre os tipos penais. Estou fazendo um trabalho juntamente com a minha colega Heloísa. Ela citou alguns tipos penais, porém faltou alguns. Então, para não ficar um pouco vago da minha parte, eu pular somente para a parte em que ela não comentou, eu daria uma repetida em algumas partes para mim poder, então, completar. E, professores, por algum momento eu cometer algum equívoco aqui na minha fala, falando coisas que realmente não seja, espero que o professor me corrija. E eu peço desculpa também porque o meu óculos ele está refletindo e a tela do computador está aqui à minha frente, então ele vai dar um pouco de reflexo. Eu disse lá no começo do vídeo que eu citaria o artigo, os parágrafos de forma mais profunda. Eu vou tentar falar de uma forma explicativa para que vocês também entendam. Eu já falei do artigo 148, eu já li, já falei da pena de reclusão, mas eu vou ler novamente, tá? Pra mim não me perder aqui, pra mim começar desde o início. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, pena de reclusão de 1 a 3 anos, aqui se figura como simples. Já lá no parágrafo 1º, a pena é de reclusão, de 2 a 5 anos, aqui vai se figurar uma figura qualificada. E o inciso 1º diz: se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Então, caso haja algum desses elementos, por parte da vítima, com o réu, então o réu, ele responderá num crime de figura qualificada, de 2 a 5 anos. Nessa questão de ascendente, descendente, independente se o neto ou filho for de sangue ou não, isso também valerá. Isso também se encaixa, no crime de figura qualificada. Lá na antiga redação deste inciso não havia essa proteção penal para o companheiro. Então, foi preciso estabelecer essa igualdade entre o cônjuge com o companheiro, então, para possibilitar uma punição ao réu quando ocorrer um crime. Não só com o cônjuge, mas agora também com ambos, Por isso que fala ali, cônjuge ou companheiro. Lá no inciso 2, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Então, aqui é necessário, para que ocorra essa internação na casa de saúde ou no hospital, o dissentimento, ou seja, o desacordo da pessoa, para que então se configure como delito. Caso não haja uma permissão legal ou que não seja tolerado pelo meio social ou que não haja uma justa causa, então sim é configurado como crime. Mas agora, se houver uma permissão legal, se for tolerado no meio social e se houver uma justa causa para essa privação de liberdade, então não se configura como um delito, não se configura como um crime. Caso contrário, vai se configurar como um delito sim, ok? Lá no inciso 3º, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Aqui nesse inciso seria mais assim, irrelevante o tempo de duração, porque não precisa durar 15 ou mais de 15 dias para ser considerado como um sequestro ou um cárcere privado. Não. Aí está querendo dizer que, se passar desses 15 dias, já não será uma figura simples. O réu não será julgado como uma figura simples, mas sim como uma figura qualificada. Então, é irrelevante o tempo, de duração desse cárcere privado do sequestro para se configurar como um crime. Não precisa. Mas se por mediante, se por alguma coisa passar de 15 dias, então vai se configurar como qualificado. Lá no inciso 4º. Então, vai chegar mais aqui. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. Então, o crime de sequestro e de cárcere privado nada mais é do que de natureza permanente, ou seja, se prolonga no tempo, Então, pode ocorrer, sim, que a vítima, nessa privação de liberdade, ela seja lá, fique em cárcere privado ou sequestro com menos de 18 anos. E quando o estudo termina, ela já esteja com 18 anos.
A compreensão inversa disso seria o quê? Que essa qualificadora seria afastada, que não existiria uma figura qualificada, sim uma figura simples, entende? Seria, né, afastada, o réu não responderia de 2 a 5 anos, ele responderia de 1 a 3 anos. Só que daí pensa, o sofrimento da vítima seria benéfico ao réu, e porém, isso não pode, porque ele vai... não se pode admitir isso, porque vai contra a ética, né? Não pode admitir eticamente e tampouco à luz do disposto lá no artigo 4º do Código Penal, que diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, ou seja, vai contra a ética e contra o próprio código que diz aqui. Então, não tem como. Na verdade, esse inciso assim, eu fiquei meio na dúvida até, professor. Mas, enfim, seguindo lá. Inciso 5º. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Então, lá. Se o cárcere privado, se o sequestro, ele for praticado para fins libidinosos, o crime também será qualificado e a pena será de 2 a 5 anos. O que é um ato libidinoso, né? Nada mais são aquelas praticadas com a finalidade de realmente satisfazer a lascívia, né? Prazer sexual. Se for cometido para o fim de manter a relação sexual ou para a prática de qualquer ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, a forma qualificadora estará, sim, presente. Lembrando que, se porventura a pessoa for lá, né, sequestrada, né, estiver em cárcere privado e caso ocorrer relação sexual sem o consentimento, sem a vontade da vítima, então configurar também como estupro. E indo lá para o parágrafo 2º, que aqui também é uma figura qualificadora pelo resultado. Reclusão aqui é de 2 a 8 anos. Vou ler o parágrafo 2º. Se resulta a vítima em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. Então, os maltratos, o que seria? É o emprego de meios que acarretam graves sofrimentos físico e mental. Por exemplo, não dar comida para a vítima, não deixar dormir, não dar água o suficiente, ou até mesmo não dar água nem tanto, né? Não dar nada. Lá na natureza de detenção, o que seria? É um grave sofrimento, decorre das condições objetivas da privação da liberdade. Ou seja, é o local onde a pessoa está detida. Se a pessoa está amarrada, acorrentada, se é um lugar muito pequeno, se é um lugar insalubre, se é um lugar não muito bom, né? Se não é um lugar adequado para uma pessoa se viver, uma pessoa ficar. Vou falar agora sobre os tipos penais. Eu tinha dito no começo do vídeo que eu iria completar alguma coisa, né? Completar alguns tipos penais que a nossa colega Elo não colocou. Mas eu não vou repetir, tá, o que ela colocou. Falei que eu iria para não ficar vago, mas o tempo é curto e também não faz sentido, né? Se ela fez o vídeo, né, colocando, explicando, deu porque eu repeti, ok? Então, lá, o bem jurídico, né? Qual que é o bem jurídico ferido aqui no sequestro e no cárcere privado? Nada mais é contra a liberdade física, né? Liberdade de locomoção da pessoa, do direito de ir e vir, ou até mesmo de ficar. O direito de liberdade é um princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, está previsto na Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º, da dignidade da pessoa humana. Sujeito ativo, crime comum, qualquer pessoa pode realizar. Agora, no caso, quando for funcionário público e praticar o fato, né, no exercício da sua função, será considerado como um crime de abuso de autoridade, já que o mesmo, né, usou da sua função para tal ato. Lei 4.898, 65. Sujeito passivo, crime comum, qualquer pessoa também pode ser vítima do crime. Tipo objetivo, nossa colega citou. Tipo subjetivo também, consumação também, tentativa. Tentativa não foi citada, então estarei rapidão. Como crime material, admite-se a tentativa, que se verifica com a prática de atos de execução, sem chegar à restrição de liberdade da vítima. Ou seja, é possível sim a tentativa, desde que o agente tenha dado início à execução, né? E por meio de circunstâncias alheias e não da sua vontade, ele não consiga terminar, não consiga realizar de fato.
Então, por exemplo, o sujeito tá tentando prender alguém lá no salão, aí chega alguém, surpreende ele e impede que ele, né, termine tal ato. Então, houve uma tentativa, ele só não conseguiu dar fim, né, realizar total. Pena. A pena ela vai ficar um pouco cansativa, um pouco meio repetitiva, porque eu já citei lá nos artigos, mas eu vou dar uma citada, né, rápido aqui. Então, quando a pena for configurada como simples, que diz lá o que é, né, quando cárcere, quando houver cárcere privado, sequência, é de 1 a 3 anos. E quando lá a pena será de 2 a 5 anos quando se configurar como qualificada, que vai lá do, né, parágrafo 1º, que vai do inciso 1º até o 5º. Aí vai se configurar como qualificada. Quando lá no parágrafo 2º, a pena já vai aumentar, ela vai ser de 2 a 8 anos, né, de reclusão. E quando ocorrer maus tratos ou de natureza de detenção, causando à vítima grave sofrimento físico e moral. A ação penal. Tanto na modalidade como simples e qualificada, a ação penal no crime de sequestro e do cárcere privado é de iniciativa pública incondicionada. Competência para julgamento, juiz singular. Então, gente, é isso no trabalho. A tentação está feita, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sido breve também e explicado bem, ok? Muito obrigada e até mais.